eu já apresentei vocês, mas queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre o que vocês fazem hoje e um pouco sobre a carreira de vocês. Como é que começou, como é que foi, como é que foram os momentos, os melhores momentos, como é que foram os momentos mais difíceis. E o que vocês veem hoje no futebol como perspectiva para trabalhar, para poder quem quer se inserir nesse mercado e quem já está no mercado e não sabe muito bem para onde vai. Então, gostaria até de começar com o Lucas, cara. Se você puder, Lucas. Primeiro falar que é um prazer estar aqui com vocês. Alguns personagens que eu conheço de longa data aí. Alberto Tenan, meu amigo de faculdade. Pedrão, que foi meu estagiário. Naquela época não tinha selfie para tirar com o jogador, mostrar o trabalho em live, não. O Pedrão fazia as fotos para mim, cara. Os únicos registros que eu tenho trabalhando no Flamengo, o Pedrão que fez para mim. Isso aí eu guardo no meu coração, Alberto, parceiro de partir salgado na hora do lanche. Até hoje. Muito treino lá naquele campo pelado lá da FRJ, né, Alberto? Verdade. Os outros eu tive um contato breve com o Matheus, comemos um galeto lá no Largo do Machado, né, Matheus? Vitor Hugo assistiu o curso dele lá no Rio, no espaço lá do CIA, e o Gabriel assistiu o curso dele todo online. Então é um prazer estar com vocês aí. Vou falar um pouco da minha trajetória, rapidamente. Cara, o Alberto lembra dessa época. Comecei no futebol com um amigo nosso que foi estagiar no Botafogo e arranjou para eu estagiar com ele lá. Foi meu primeiro dia, pedi estágio, fui de bermuda de surf, camiseta, regata, mochila nas costas. Fui lá em Marechal Hermes, um ambiente totalmente desconhecido para mim, de futebol. E pedi um estágio, o cara olhou e disse, mas tu quer estágio de surf ou quer estágio de futebol? Isso foi lá para 2004. Isso é interessante falar, porque eu não era um cara do futebol. Eu entrei na faculdade para poder trabalhar com basquete, cara. Eu jogava basquete na adolescência e tinha vontade de jogar basquete. Então, comecei com o estágio lá no Botafogo e estudei pra caramba, fazia congresso, fazia tudo que era curso que podia e consegui. Se tivesse um curso do CIA na época, teria sido de grande valia. Acho até interessante para o pessoal que está começando, o pessoal que tem interesse em entrar no futebol e não tem contato nenhum ainda com o futebol, que é possível. É bem possível conseguir. Não é o merchan no CIA, não, mas pode ser também, né, Pedrão? Sempre é, né? Aí tive essa passagem pelo Botafogo e aí tive uma mega proposta, Nosso parceiro Celso Martins foi para o São Cristóvão. Ele estava no Botafogo ainda, foi para o São Cristóvão. Me falou, Lucas, tem uma vaga preparador físico lá no São Cristóvão, vai? Aí eu pensei, Marechal Hermes era doído de ir, cara. Tinha que pegar o trem, 1h e tal no sol. Era dolorido de ir pra lá, cara. Peguei a chance no São Cristóvão com o Celso Martins. E aí peguei minha primeira equipe de profissional já lá, com preparador físico na equipe profissional, passando não lembro se era a Série B ou Série C do Carioca na época. E nesse meio tempo também consegui um estágio no Flamengo, que era a peneira do Liminha. O estágio era para preparação física. Quando eu fiz a entrevista, passei e falei, não, na verdade não é preparação física não, é peneira. Mas me deram o bizu, pega que o importante é estar lá dentro. Só que eu continuei trabalhando no São Cristóvão. Fiquei nos dois ao mesmo tempo. Até o dia que tive um jogo, no dia que tinha treino também, me embolei toda e tive que sair do São Cristóvão, claro. E aí segui no Flamengo até chegar no... Eu era auxiliar do Paulo Figueiredo, lá na fisiologia do profissional, quando tinha um grupo de estudo que eu conheci o Pedro. E ao mesmo tempo eu era preparador físico do Sub-20. Fiquei até 2009, eu acho. Ou início de 2010. Quando aí também eu tive uma proposta de ir para a Suécia, fui para um time sueco. Depois emendei num time da Noruega. E nesse processo lá, trabalhando na Escandinávia, os times locais começavam a me pedir indicação de jogador. E eu já tinha levado um jogador junto comigo lá, o Kaique, atacante, que era do Flamengo. Depois voltou para o Flamengo, inclusive, depois. Hoje em dia está no Catar. E foi o primeiro jogador que eu participei da transferência dele. Naquele momento ainda eu era preparador físico. Indiquei ele, né? Mas assim que eu voltei ao Brasil, acho que foi 2012, eu
decidi sair do campo e me concentrar no trabalho de transferência de jogadores mesmo, em parceria com o pessoal da Escandinávia na época e tal, e desde então estou aí nessa luta, essa correria de janela de transferência, de captação de jogador, conexão com os clubes. E é um prazer estar podendo compartilhar com vocês aqui. Eu vi a história de vocês também. E Lucas, te perguntar, cara, o que você achou mais fácil nesse teu período profissional? Trabalhar como agente ou trabalhar como preparador físico, estando no campo? O que foi mais fácil? O mais fácil era na faculdade, cara. O mais fácil era na escola. Depois não tem fácil, não, cara. Depois não tem dia fácil, não. Futebol não tinha dia fácil pra ninguém. O que é mais prazeroso? Eu tinha cabelo pretinho antes de entrar no futebol. Cara, cada etapa é prazerosa, cara. Cada momento é gostoso, sabe? Você vai conquistando seus objetivos. Tem vitória, tem derrota, mas faz parte. Todo mundo trabalha futebol, sabe como é isso, né, cara? Tipo, perdeu o jogo no sábado, mas você tem um aniversário da tua mulher de noite pra ir com ela. E aí? Tá puto com o trabalho, mas tem que estar feliz, sorridente ali, cara. Então, tudo tem seus prós e contras. Eu gostava muito da parte da preparação física. Hoje em dia eu ainda gosto e até me soma bastante no meu trabalho atual. Eu consigo ter uma análise desse aspecto dos atletas também, que eu trabalho, que eu posso vir a trabalhar ou não. Entendo um pouco do assunto ainda, lembro um pouco, né? E volta e meia eu dou umas pesquisadas e relembro os temas. Vejo que muita coisa mudou, muita coisa se repete ainda, mas bastante coisa mudou. Se você entrar no... Cara, eu acho que eu fui o primeiro maluco a botar um alterno dentro do campo lá no Flamengo, na história do Flamengo. O pessoal me chamava de maluco, entendeu? O tipo de trabalho que eu mandei fazer um trenó, cara, para colocar uma anilha pro jogador puxar, o nego me chamava de doido. Eu importei uns paraquedas da Irlanda na época lá, saiu até no jornal. Era tipo tudo novidade. Hoje em dia só tem isso. Hoje em dia não tem mais o que botar para correr em volta do campo, não. Hoje em dia só tem isso. Mas acho que a sua pergunta sobre o que era mais fácil, eu acho que não tem isso. Não tem etapa fácil, não. Mas em relação a prazer, acho que cada etapa da sua carreira é sempre prazerosa, cara. É sempre interessante. Sempre um desafio novo, você vai buscando evoluir. Eu gosto bastante de todas as partes que eu trabalhei com futebol, na verdade. E te perguntar, a experiência que você teve no Flamengo, aqui no Brasil, quando você foi para a Suécia e aí começou a frequentar muito mais os clubes na Europa e tudo mais, o que você sentiu diferença na rotina, no trabalho de campo, no trabalho fora do campo? O que você viu diferença? A primeira diferença cultural absurda da população em geral, né? Tipo, horário para chegar. Primeiro dia de treino, sei lá, tá marcado o treino 9 horas. Cheguei 9 horas lá, né? Entrei com a minha bolsa no vestiário vazio. Todo mundo no campo já. Tipo, é o treino começando no campo às 9 horas, entendeu? Então, pô, primeiro dia, beleza, aliviaram. Aí tinha um jogador brasileiro no time lá também, teve um dia de jogo que ele chegou atrasado pro jogo, era o principal jogador, cara. Ele ainda é muito bom jogador, jogando lá na Escandinávia ainda. E ele ficou fora do jogo, cara. Eu falei, cara, vou deixar o jogador fora do jogo, o cara que é o que faz gol. Deixaram o cara fora do jogo porque ele chegou 2 minutos atrasado. O segurança do estádio fechou a cancela e não deixou ele entrar, cara. Aí eu fiquei meio chocado, falei, caramba, o negócio aqui é rígido, né? Mas em termos de metodologia, já era tudo bem diferente, cara. Nessa época, acho que foi lá para 2010, pô, 11 anos atrás. Mas tudo isso que tem sido feito atualmente na parte de preparação física, pelo menos, já era feito naquela época lá de forma diferente. Não tinha academia com equipamento de musculação, sabe? Cadeira extensora, cadeira flexora. Era tudo feito no campo, tudo feito em ambientes mais próximos do jogo possível. E isso foi bem legal para mim. Naquele momento eu só pensava em comprar os equipamentos que eu via ali e levar para o Brasil para ser um profissional bem sucedido no Brasil, sabe? E usar aquela metodologia ali no Brasil. Naquele momento eu pensei assim. Então eu aplicava dentro do campo, no meu trabalho, e via, rodava os outros clubes aí para ver, chegava mais cedo no jogo para ver o aquecimento dos outros times também e tal. Foi um grande aprendizado. Eu fui com a cabeça bem aberta para... Tipo, eu não cheguei lá achando que eu ia ensinar.
Eu cheguei sabendo que eu precisava aprender. Então foi bem interessante isso. Tive umas boas experiências lá. O time do Sub-20 da equipe lá foi campeão nacional. O time da Noruega que eu trabalhei foi classificado para a Euroleague na época, ficando em terceiro lugar do campeonato. E foi bem interessante isso. É muita diferença cultural em geral e na prática esportiva em geral. Eu lembro o estádio que eu trabalhei do time da Noruega já tinha esses. Na época, não era. Hoje em dia todo mundo bota aquele sutiã com rastreador por GPS e tal. O estádio tinha um equipamento em volta da arquibancada que fazia monitoramento dos atletas e dava velocidade. O Pedrão deve lembrar disso, que a gente sentava na arquibancada, cada um com uma folha de papel, ficava anotando, riscando os piques que o jogador dava para no final a gente saber uma estimativa que o Toró tinha corrido no treino. Você lembra disso, Pedrão? Eu peguei o Léo Lima, cara. Pô, meu papel ficou em branco. Não fala isso ao vivo, cara. Ah, rapaz, já parou de jogar, pô. Todo mundo viu o Léo Lima jogar, pô. Léo Lima no Flamengo, deixar claro. Eu rabisquei o papel todo com o Toró na época. Toró corria pra caralho. Mas a minha intenção naquele momento era só captar tudo aquilo ali e levar para o Brasil, para voltar a trabalhar no Flamengo, no caso, ou algum time grande. E no princípio isso. Mas depois, quando eu voltei, eu dei uma desanimada. Eu pensei assim, cara, voltei. E agora? Vou aceitar um trabalho lá em Bangu, lá em Xerém, lá em Caxias, antes de voltar para um clube grande? Como muitas pessoas passam por isso, antes de voltar para um clube grande, você tem que estar empregado, né? E já não cabia mais na minha cabeça aquele formato ali, eu segui outro caminho, um pouco por isso também. Tava em outra, né, cara? Assim, você experimentou um nível de futebol diferente, aí, pô, você olhou andar vários passos para trás para começar tudo de novo. Isso tem gente que realmente acaba mudando de opinião, meu irmão. É foda. Eu acredito que impacta mesmo. Quem tem a experiência, porra, de um nível de futebol e depois tem que caminhar tudo de novo. Não deve ser fácil. Aí também um dos motivadores que eu tinha no futebol era poder viajar. Eu achava que, tipo, o futebol ia me fazer viajar, conhecer outros lugares e tal. E na época, a profissão do momento era ser preparador físico no Catar, em Dubai, entendeu? Na Arábia, no lugar que o Alberto foi lá. E eu queria isso, só que aí acabou que minha oportunidade foi para a Europa. Então mudou muito o rumo do que eu pensava. Talvez se eu tivesse ido naquele momento para o mundo árabe, eu pudesse ser preparador físico até hoje. Mas ter ido para a Europa me fez pensar diferente depois na volta.